Boa noite a todos. Inicialmente eu quero consignar que a gente fez um vídeo aula e não consegui a postagem dele, não sei se pelo tamanho, o que aconteceu, mas como nós estamos dizendo aí, nós os representantes de turno, estamos fazendo testes, tentando atingir o objetivo comum aí, que é direcionar as aulas de uma maneira que vocês não fiquem sem conteúdo, sem material, enfim, uma maneira que a gente consiga atingir a todos, ministrando as aulas e deixando o conteúdo à disposição de todos vocês, né? O que a gente inicialmente vem esclarecer? Esclarecer que a preocupação da faculdade foi uma preocupação legítima, no sentido de não deixar os senhores sem material, sem conteúdo, e da mesma forma prevendo que a gente não poderia continuar no nosso ambiente com contato físico, tendo em vista que nós tivemos uma pessoa da nossa comunidade que foi contagiada. Então, inicialmente o combate ele é previsto e sem sombra de dúvidas, apenas e tão somente na questão da saúde, e a gente precisa estar direcionando isso. Inicialmente é importante colocar umas regras aí, umas regrinhas. Quais foram as regras que nós definimos? Na data de hoje, até o horário de aula, todo aluno tem que estar registrando aí a sua participação nessa videoaula, de modo que essa participação somente datada por hoje vai ser considerada como presença. Então quem assistir esse vídeo amanhã não terá a sua presença consignada na data de hoje. Isso é uma primeira regra. A segunda coisa, eu disponibilizei para os representantes o slide da aula para que vocês, de forma mais expansiva, consigam aí explorar a bibliografia que nós fornecemos, fazer as consultas, né? Tô vendo aqui a primeira que entrou aqui foi a Tainá. Boa noite. Espero que nesse início o áudio esteja bom, esteja dando para acompanhar. Temos aqui a Beatriz Thalita também, a Ana Alice, todo mundo consignando aí que está acompanhando ao vivo. Então vamos começar, já vista que nós temos 11 pessoas aí acompanhando. Vamos lá, nossa aula de hoje é prevista com o nosso plano de ensino. Nós vamos estar falando de conceito das garantias constitucionais do processo penal, analogia, costumes e princípios gerais do direito, as fontes que se desdobram em materiais e formais, e com isso a gente pretende estar esgotando hoje e semana que vem toda a matéria específica do artigo 1º, 2º e 3º do Código do Processo Penal, né? Vamos lá então, já que temos 15 pessoas aí já online. Nós falamos bastante isso em sala de aula, o princípio da territorialidade, previsto no artigo 1º do Código do Processo Penal. Os senhores devem ter anotado isso e devem estar satisfatoriamente com material farto para responder algumas perguntas. E vejam vocês, eu sempre bato bastante nessa questão do princípio da territorialidade. Hoje nós vamos estar falando o outro tipo de princípio, né? O próprio artigo 2º do CPP, na sua parte final, ressalta que os atos praticados de forma diversa da lei anterior consideram-se válidos, ou seja, não necessitam de repetição do acordo com os novos ditames aí da lei processual nova. Então, o princípio da anterioridade, do princípio da retribuição, ele fica aí mesclado no artigo 2º do CPP, de modo que vocês começam a raciocinar a validação da legislação processual no espaço e no tempo. É isso que eu quero que vocês pesquisem aí, a lei processual penal no espaço e no tempo, que ela vai fazer referência especificamente ao artigo 2º do CPP.
Porém, nós vamos repassar isso com bastante calma, vamos repassar isso na próxima aula. Como eu disse, hoje é uma experiência, eu vou precisar que vocês comentem aí como é que está essa experiência para todo mundo, né? Para que a gente possa saber se a gente está se fazendo entender, se a gente está conseguindo reproduzir o ambiente de sala de aula, o ambiente que vocês possam fazer uma reflexão aí. Então vamos lá para a interpretação de leis, tá? Vários são os métodos possíveis para buscar significado de texto legal, e nós vamos passar método por método, ok? A utilização de um ou de outro método depende da natureza da dúvida que fica aí, o intérprete se coloca em relação ao dispositivo. A doutrina costuma dividir as formas de interpretação do seguinte modo: origem, modo e resultado. E aí nós vamos começar, como é de nosso costume, explorar item por item. Quanto à origem, diz respeito ao responsável pela interpretação. Na verdade, assim, a gente fala o seguinte: o responsável pela interpretação, ele tem que buscar um método dentro de 3 possíveis aqui. Seria a origem autêntica. O que é a origem autêntica? A origem autêntica é a redação dada pela própria lei, que alguns dos seus dispositivos esclarece o significado de outros. Parece uma loucura, mas é bem assim que funciona, tá? Alguns dos dispositivos esclarecem o significado de outros. Por exemplo, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º do artigo 150 do Código Penal, que define os conceitos de casa para os crimes de violação de domicílio. Então, quando você fala de crime de violação de domicílio e você precisa de definição dos conceitos de casa, e essa definição ela pode ser autêntica, ela está lá no artigo 150 do Código Penal, e isso esclarece vocês, boa noite, de forma perfeita. Quero lembrar o seguinte, antes de eu seguir: o Facebook dá umas ferramentas para a gente aqui, ferramenta de visualização e etc. Não adianta entrar e dar o ok apenas, então somente, porque eu não vou dar presença se a gente não tiver. Eu vou dar presença de acordo com o número de aulas que tiver online ali. Haja vista que está todo mundo fazendo um esforço, então não vamos dar uma despertinho aí. Combinado? Vamos lá. Temos aí, quanto à origem ainda, interpretação doutrinária. O que é interpretação doutrinária? Interpretação feita por estudiosos, autores de obras do direito, professores por meio de livros, artigos jurídicos, palestras, conferências. Na verdade, o que nós estamos fazendo exatamente agora, uma interpretação doutrinária de como interpretar a lei. É uma ferramenta que é colocada para vocês à disposição, né? Por fim, nós temos a interpretação jurisprudencial, que é a interpretação realizada pelos tribunais e juízes em seus julgamentos. Eu sempre ressalto a importância de vocês para que vocês busquem as pesquisas das sentenças, dos acórdãos. Por quê? Porque esta interpretação do juízo, ou às vezes jurisprudencial, que é o colegiado, ela vai dar margem de sustentabilidade para a interpretação que vocês fizeram antes. E assim é o jogo do processo penal, né? O promotor tem uma interpretação e a defesa tem outra. E como eu digo, vamos raciocinar enquanto defesa, vamos pelo caminho mais árduo. Nessa primeira parte aí, então, enquanto a origem autêntica, doutrinária e jurisprudencial está superado aí, tá certo? Queria saber se foi de entendimento geral aí, como é que foi isso. Então, por favor, me dê o subsídio aí, me comentem aí, porque senão eu vou ficar aqui falando de uma forma em que eu estou me fazendo entender por todo mundo e de repente não tá sendo entendido aí. Por favor, comentem aí enquanto a gente muda a questão da interpretação da lei, tá certo? Interpretação da lei quanto ao modo. O que é isso? Diz respeito ao aspecto considerado pelo intérprete na busca real do significado da norma, né?
E essa busca real do significado, ela tem alguns modos de interpretação, né? Gramatical, teológica, histórica e sistemática. No sentido gramatical, quando o intérprete vai utilizar essa figura, que é o modo gramatical leva em conta o sentido literal das palavras contidas no texto legal. É exatamente isso, tá? É o que está escrito ali no texto legal, e a gente vai fazer a interpretação pela gramática do texto. Nós temos aí também o modo de interpretação teológica, que é o modo que busca descobrir o significado da norma mediante a análise da finalidade que se destina ao dispositivo, ou seja, o que o legislador quis dizer com aquele dispositivo e de que forma que a gente pode estender essa formatação aí, para que a gente faça uma análise de interpretação da lei pelo modo teológico, né? Volto a perguntar a vocês, volto a indagar. Estou me fazendo entender? Está claro para vocês esse acompanhamento? Não sei se vocês já tiveram acesso aos slides, mas eu preciso de um feedback para a gente melhorar, seguir ou mudar o modo que nós estamos tentando não perder a aula, tá certo? Vamos lá. Interpretação da lei quanto ao modo histórico. Avalia os debates que envolvem a aprovação da norma e os motivos que levaram à apresentação que nela culminou. Ou seja, histórico, porque o legislador, quando ele vai fazer uma norma, ele vai buscar ali o que é necessário para a sociedade. E nós tivemos isso lá no semestre passado em Direito Penal, estamos repetindo agora em Processo Penal, porque é um modo de interpretação da lei. E eu sempre falei para vocês, a exposição de motivos dos códigos é muito esclarecedora quanto a esse aspecto. Quem nunca leu a exposição de motivo de código precisa começar a se habituar nesse sentido, tá certo? Vamos seguindo aqui, só que vamos seguindo sem nenhum feedback aqui, se vocês estão se fazendo entender. Queria saber do Yuri, que entrou aí agora. Yuri, você está entendendo certinho aí o teor do que a gente vem tentando esclarecer para vocês aqui numa aula de videoconferência? Inovação. Processo Penal 1, eles tiveram inovação com relação a isso. Vamos lá. Interpretação da lei sistemática. Ela busca o significado da norma por sua integração com os demais dispositivos de uma mesma lei ou com o sistema jurídico como um todo, né? Então, a interpretação da lei sistemática é a busca do significado da norma pela integração com os demais dispositivos de uma mesma lei ou com o sistema jurídico como um todo, né? Eu tô vendo aqui o pessoal indagando em relação às perguntas. As perguntas nós vamos direcionar ela como forma de interpretação posterior, porque aí não teremos condições de você responder online as perguntas aí, né? Respondendo, os slides estão disponíveis no grupo da sala, e a gente pode, após vocês conseguirem os slides com essa interpretação e ficar tudo de uma forma coerente, nós vamos seguindo dessa forma e vocês não vão perder nada. Então, passamos agora a interpretação da lei quanto ao modo, que foi gramatical, teológica, histórica e sistemática. Eu vou mudar aqui, vou sequenciar a forma de interpretação da lei, mas eu preciso saber se os senhores estão se fazendo entender por essa explanação que nós estamos fazendo aqui. Preciso de um feedback aí. Tá aí o pessoal que está online, então, por favor, menciona aí como é que está essa receptividade dessa videoaula. Interpretação da lei quanto ao resultado. Diz respeito ao alcance dado pelo intérprete ao dispositivo fruto da controvérsia. Ou seja, por que fruto da controvérsia?
Para que fosse elaborada uma lei, houveram um monte de debates e foi explanado a necessidade da aplicação daquela lei em concreto, né? Então o resultado ela pode ser declarativa, o intérprete da lei conclui que a letra da lei corresponde exatamente àquilo que o legislador pretendia regulamentar. Muito simples nessa questão. O resultado de forma restritiva já um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferente. A conclusão que se chega é que o texto legal abrangeu mais do que o legislador queria, de modo que o intérprete reduz o alcance ao caso concreto, né? Então, quer dizer, ele teve uma restrição aí no texto legal e não conseguiu fazer uma abrangência geral e ela ficou restritiva. De modo inverso, nós temos a interpretação da lei com resultado de forma extensiva, que o intérprete conclui que o legislador adotou a redação cujo alcance fica aquém da sua real intenção e por isso a interpretação será no sentido de que a regra seja também aplicada a outras situações que guardem semelhança, de modo que a extensão aí, a redação ficou tão boa, o resultado da redação legal ficou tão bom que ela pode ser aplicada a outras situações que guardem semelhança, tá certo? Então nós fizemos aí quanto ao resultado. E agora nós vamos ter aqui a integração da norma processual penal. Especificamente já estamos pulando para o artigo 3º do Código de Processo Penal. O que o Código de Processo Penal, esse artigo 3º, prevê? Ele prevê o seguinte, que a lei processual admite interpretação extensiva e analógica. Ou seja, quando nós estudamos analogia lá atrás, que achavas que era uma coisa que você nunca mais ia ver na vida, você começa a verificar novamente em processo penal, né? Então a integração da lei se mostra necessária para suprir suas lacunas em caso de omissão, que é o caso aí da interpretação extensiva e da analogia. Assim, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nada mais é a Lei de Introdução ao Código Civil, que vocês aprenderam lá no primeiro e no segundo semestre, essa interpretação, diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Ou seja, se a norma não tem ali uma efetiva aplicação no caso concreto, ela admite a extensão e para analogia. Então, a analogia é a forma de integração da lei processual, ela se mostra possível quando não há dispositivo na legislação. Eu não tenho um dispositivo para aplicar aquilo e eu efetivamente tenho que buscar uma extensão. Então vamos lá, eu posso usar em alguma regra de direito processual a extensão do Código de Processo Civil. Por exemplo, eu tive um caso em que eu estava doente e tive que apresentar um atestado médico que eu não pude cumprir o prazo processual por ser o único defensor daquele caso. E eu não tenho uma norma específica em processo penal. Analogicamente, eu fui buscar essa norma lá no processo civil, fazendo a justificativa específica para aquele caso concreto, de modo que aí foi suprido pela analogia do Código de Processo Civil a ausência de dispositivo na legislação processual penal. Da mesma forma, os costumes. No âmbito do direito processual penal, os costumes referem-se aos usos comuns aplicados em todos os juízes no tramitar das ações penais, ainda que não previsto na legislação. Que exemplo que nós podemos falar em relação a isso? De novo, no âmbito do processo penal, os costumes referem-se ao uso comum em todos os juízos. Vamos falar de queixa-crime, que é uma ação penal privada. A queixa-crime, por ser privada, o titular do direito é o querelante, como nós falamos em sala de aula. Porém, o juízo, o querelante faz uma manifestação, o juízo, pelo costume, ele abre vista para o Ministério Público, que necessariamente a legislação não prevê essa regra, mas o juiz faz isso e abre para o Ministério Público, né? Então, de modo que a coisa fica
utilizado o costume no tramitar da ação penal, tá certo? Então vamos seguindo aqui. Estou vendo aqui que o Yuri perguntou se há alguma citação em processo penal que é vedado o uso de processo civil. É justamente o contrário, Yuri, é o que nós acabamos de falar, né? Ele não é vedado, ele é extensivo. Veja lá no artigo 3º do Código de Processo Penal, isso fica respondido aí para você de forma online. Princípios gerais do direito, então, são as regras que encontram a consciência dos povos e universalmente aceitas, né? Isso, o que a gente pode estar exemplificando para vocês? Por exemplo, eu já falei para vocês de diversos princípios constitucionais no processo penal. Porém, existem princípios que não estão explicitamente escritos na Constituição Federal, né? Haja vista aí o princípio da busca da verdade real no processo penal. Esse é um princípio implícito, ele não é explícito na Constituição. Porém, o que se busca no processo é a verdade real. Deste modo, por esse princípio implícito, a defesa costuma aí buscar várias diligências que são deferidas tranquilamente, apesar de não amparadas no texto legal, o juiz defere, e a defesa usa o princípio da ampla defesa, ou seja, se eu estou buscando a verdade real, eu preciso buscar o princípio da ampla defesa e utilizo isso de modo bem tranquilo, pelo princípio gerais de direito. Essa integração da norma processual penal, ela vai abranger outras áreas que a gente vai falar na próxima aula, antes de entrar especificamente na questão aí das nossas avaliações, né? Eu tenho a satisfação de receber aqui o professor Elton, de modo em que nós estamos tentando, em conjunto, não deixar os nossos alunos sem aula alguma. Eu vou ter a satisfação de participar da aula dele também, que provavelmente vai seguir os mesmos moldes aqui, e a gente fica muito feliz aí com essa integração e poder proporcionar essa aula em tempos de crise. Então passamos pela integração, vamos para as fontes do direito processual penal, né, que é o tema que diz origem às normas processuais que podem ser apreciadas por dois ângulos, gerando assim aquela divisão que vocês já viram, que são as fontes materiais e as fontes formais do processo penal, né? E as fontes materiais são as entidades criadoras do direito, sendo por isso chamadas de fontes de criação ou fontes de produção, né? No caso do direito processual, o artigo 22, inciso 1º da Constituição, dispõe que a legislação sobre o assunto compete privativamente à União, de modo que as fontes materiais saem do Estado. É atribuição privativa da Constituição Federal, isso não se discute. As fontes formais dizem respeito aos meios pelos quais o direito se exterioriza. Então divide-se em duas situações: fontes imediatas e fontes mediatas, né? Imediatas são as leis em sentido amplo, abrangendo o texto constitucional, a legislação infraconstitucional, os tratados e convenções, tudo o que nós utilizamos no nosso processo penal. As mediatas são a que nós estamos falando especificamente, compõem-se de analogia, costumes e princípios gerais de direito, né? Então essas são as fontes do direito processual penal, juntamente com a integração das normas penais e em conjunto com a interpretação de leis. Vejam vocês, nós conseguimos fazer aqui de modo sintetizado todo o material que foi transmitido para vocês, de modo que o vídeo vai ficar à disposição de vocês assistirem em conjunto com o material. Em tendo dúvidas, elas poderão ser dirigidas de formas ordenadas ao grupo de WhatsApp e a gente vai, na medida do possível, respondendo. Semana que vem, então, nós teremos uma aula nos mesmos moldes, seguindo aí o nosso plano de ensino que foi divulgado para vossas excelências, e assim nós vamos seguindo esse plano de combate ao Covid-19
que é o coronavírus. Eu peço a vocês que se preservem o máximo possível, utilizem-se da higienização de todas as formas plausíveis, porque nós temos pessoas muito próximas na Europa transmitindo o caos que eles estão vivendo. O contágio, infelizmente, é um contágio muito rápido, por isso que vocês estão ouvindo aí as autoridades falar em plano de contingência de aumento de verba, que é especificamente para aumento de leitos. Então nós temos que ter a consciência que se a gente estiver se preservando, nós vamos estar evitando o contágio e liberando leitos para aqueles que necessitam especificamente. De modo que eu gostaria que vocês fizessem uma interação entre todos da sala, explanando essa videoaula inicial. A gente vai melhorar isso, se Deus quiser, né? É uma forma inicial e para que os senhores tenham a matéria especificamente. Mas eu peço aqui, em nome da saúde de todos, que concordem com esse planejamento que está sendo feito, divulguem isso, porque é de suma importância a gente seguir nesse caminho de combate a essa situação de pandemia que foi instaurada. É uma globalização, ou seja, isso é mundial, não é exclusivo. Eu recebi mensagens de pessoas me dizendo até o dia 23, 24, a gente não sabe se isso vai acontecer, e se não vier a acontecer, compromisso meu, do professor Elton, professor Edclair, professor Robson, professora Paulo Osório, todos os meus colegas que estão à disposição estão se colocando com a máxima disposição para que os senhores não fiquem sem matéria e sem nada. Por aqui eu finalizo a nossa matéria, finalizo esse comentário. A gente conta com os nossos coordenadores que vão pôr as regras específicas para vocês. E antes de finalizar, eu gostaria de um comentário geral, se a aula fez-se por entender, com o material de apoio, e a gente pode seguir nesse ritmo aí. Por favor, façam os comentários aí na tela para a gente poder seguir e avançar com essa plataforma aí que fica à disposição dos senhores. Tá certo? Eu finalizo aqui com uma audiência de 38 pessoas, né? Um pouquinho abaixo do que a gente espera, mas para uma primeira experiência eu creio que foi muito bacana, e creio que a gente atingiu o objetivo que nós havíamos proposto. Uma boa noite para vocês, dúvidas no grupo, material à disposição, vamos para frente. Um abraço a todos.